Convido você a abrir sua Bíblia em Lucas hoje. Obrigado, Carmen. Lucas capítulo 2. Só passo o primeiro para ver se eu consigo. Não está funcionando aqui. Ele não está piscando a luzinha. Lucas capítulo 2, nós vamos ler alguns versículos, mas eu quero me ater hoje com vocês no versículo 11, para nossa mensagem. Vocês viram que tem uns objetos aí, né? Viram? Se não viram, dá uma olhadinha aqui na mesa, ó. Aqui, ó. Tá? Eu vou explicando, vou fazendo links com esses objetos no decorrer da mensagem. Esse tempo de tensão no ar é para eu abrir a pregação aqui. Isso, aí. Ó. Vamos lá. E hoje nosso tema é Nasceu o Salvador. Eu coloquei mais curto, mas o que eu realmente gostaria de ter colocado ali é o texto inteiro da nossa pregação de hoje. Não é difícil de lembrar, de decorar. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Até está lá, ó. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos falar junto? Vamos lá, eu nunca faço isso, hoje eu vou fazer. Último culto do ano que eu vou estar com vocês aí, vamos quebrar todos os protocolos. Vai lá, 1, 2, 3 e... Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. 4 palavrinhas, nasceu, Salvador, Cristo e Senhor. Eu quero explicar, cavocar um pouco, remexer elas junto com vocês aqui, para a gente aprender um pouco mais sobre a obra de Jesus em nosso favor. Hoje, então, é a 4ª e última mensagem da série de Advento, porque quarta-feira é Natal, então hoje é o último domingo antes do Natal, né? Nós vimos, então, a obra de Jesus dividida lá nos 3 ofícios. Então, Jesus como mediador, ele é mediador, é a função principal dele entre nós e Deus. E aí, como mediador, ele trabalha sendo o quê? Profeta, sacerdote e rei. Isso aí. Alguém lembra disso? Alguém lembra? Sim? Ah, tá. 2. Beleza. 2 pessoas lembram das últimas 3 mensagens. Glória a Deus. Pelo menos, né? E eu também, é 3. Jesus, então, ele tem esse ofício triplo, ou né, essas 3 funções de um ofício, mas ele é o mediador perfeito entre nós e Deus. E esse versículo de hoje aqui, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, ele traz... Eu amo enxergar, achar essas coisas na Bíblia. Ele traz um resumo da obra completa de Jesus em nosso favor, nessas 4 palavras. De forma bem direta, eu quero que você, hoje, entenda e se relacione com Jesus como seu Salvador, Senhor e Cristo encarnado. Senhor, Salvador e Cristo, os 3 títulos ali, Salvador, Cristo e Senhor, encarnado, nascido. Eu quero que você se relacione com Ele dessa forma. Não apenas como alguém com que você gosta, ou aquela coisa mais simples, assim, quem é Jesus? Jesus é o meu Salvador. Tá, por quê? O que Ele fez para ser seu Salvador? Salvou do quê? Salvou para quê? Ele fez o que mais? É só isso, salvou e ok? Sem dúvida que não é só isso. Então eu quero dar um alimento aqui, dar um conteúdo para você estar preparado para crer em Cristo da forma mais sólida possível, tá? Depois você pode rever as pregações lá, as outras, rever os textos que falam de Jesus como sacerdote, profeta e rei, e juntar com ele como Salvador e Senhor. Enfim, vamos ler o texto de Lucas 2, do 8 ao 14. Nós vamos ler juntos. Acompanhem comigo. Versículo 8. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos.
E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria e que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos, deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Amém? Você consegue imaginar um coral de anjos? Eu não. Não, nunca vi nada parecido, mas milhares de anjos cantando isso, declarando glórias a Deus. Ora comigo mais uma vez, e aí nós vamos mergulhar no texto. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, acabamos de ler um trecho aqui, queremos ler outras passagens e queremos entender a Tua obra, Senhor Jesus. Quem o Senhor é, porque o Senhor não foi isso, o Senhor é, continua sendo e continuará sendo Cristo, Senhor e Salvador. Que o Senhor seja o nosso Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. Em primeiro lugar, nasceu, né? É o que o versículo 11 diz. Agora eu estou me baseando no versículo 11. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Nasceu. Esse nasceu aí é o nasceu mesmo. Pensa lá no bebê Jesus nascendo de parto normal, da Maria, cheio de sangue, cheio de coisa ali, né? Chorando e tal, tendo que cortar o cordão umbilical. Nasceu de carne e osso, né? Sangue. De uma forma simples, em uma palavra, você pode lembrar dessa palavra que eu coloquei ali. Encarnou. O que é isso? Se fez carne. Se fez carne. Porque Jesus não era carne, não tinha carne. Ele era espírito, um com Deus e com o Espírito Santo. Mas ele encarnou. Isso é fundamental para a obra de salvação dele. Não se engane, não é assim, beleza, Deus inventou de fazer assim, né? Nasceu lá, encarnou. Não, isso é fundamental. E para você entender mais ou menos como é que foi aquela coisa de Jesus Espírito se tornar Jesus carne e espírito, eu vou fazer uma ilustração breve aqui para vocês. Imagine que esse aqui é Jesus na sua forma original, cheio de glamour, cheio de glória, todo pomposo, lá nos altos céus, tá? A melhor forma, essa aqui é o melhor bule que eu pude encontrar lá em casa, tá? O melhor recipiente. Eu pensei numa taça, numa garrafa, num copo Stanley, sei lá, né? Um negócio assim. Mas esse bule aqui é o mais bonito que eu achei. Esse bule está com água, tá? Então a essência dele é água. O miolo dele, o centro dele é água. Faz de conta que essa aqui é a existência em espírito de Jesus. Quando ele encarnou, ele fez isso aqui, ó. Agora o bule está vazio, tá? Concorda comigo? E aí esse aqui ficou guardado. Digamos, lá no céu. Agora Jesus estava existindo em forma humana, em carne. Ele não perdeu a sua essência. Ele não trocou quem ele era, porque o conteúdo é o mesmo. Ele apenas assumiu uma forma limitada, menor, fraca, sensível. Antes, aquele bule lá podia aguentar um apertão bem forte. Agora esse copinho aqui não aguenta. Antes, Jesus existindo em espírito, na sua realidade original, ele era sem limites, ele é sem limites. Não há limite de espaço, de tempo, ele não tinha fome, não tinha sede, não tinha frio, ele não precisava chorar, não tinha dor. Mas quando ele assumiu a forma humana, ele se sujeitou a várias fragilidades. E você consegue ver que esse copo é bem frágilzinho, né? Então,
foi mais ou menos, de uma forma bem tosquinha, para representar para você isso que Jesus fez. Ele abriu mão da sua glória e ele assumiu uma forma humana. Ele continuou sendo Deus, então a essência continua a mesma, mas ele assumiu uma forma, um corpo humano, também 100% homem. Então, até hoje, nós não temos explicação por A mais B como é que funciona isso. 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo. Mas Jesus era assim. A Bíblia é muito clara em mostrar a humanidade, a fraqueza de Jesus, ao mesmo tempo que mostrar a divindade dele. Ele dizendo, eu sou o Senhor, e só Deus é Senhor. Então, ele era 100% homem e 100% Deus. Aí ele nasceu do Espírito Santo com a Virgem Maria, certo? Nasceu do Espírito Santo, concebido aí na Virgem Maria. E aí você talvez pergunta, tá, Virgem Maria? Sim, nós acreditamos que Maria deu à luz, engravidou de Jesus e continuou virgem. Tem alguma coisa para resolver? Podem resolver. É o Max? É para levar o Max lá? Leva o Max. Não, aqui é dispersa, né? Não tem problema. Nós acreditamos, sim, na concepção de Jesus da Virgem Maria. Nós só não adoramos Maria. Porque Maria, do ponto de vista bíblico, era uma mulher muito piedosa, que adorava o Senhor, que buscava a Deus, mas ela deixou de ser virgem depois que Jesus nasceu. Ela teve mais filhos com José. Então nós não acreditamos, nós não adoramos ela, né? A Bíblia não ordena em momento algum adorar a Maria. Mas ela foi escolhida por Deus, foi agraciada para dar a luz a Jesus. Por que é importante a gente entender, a gente aceitar, a gente crer nessas duas realidades? Jesus nascendo do Espírito Santo em Maria de uma forma toda especial, toda miraculosa. Em primeiro lugar, mostra para nós que a salvação não tem como ser fruto do esforço humano. Então não tinha como um homem e uma mulher normais, comuns, irem lá, terem uma relação e daí nascer, e aí, opa, esse é o Salvador. Não. Salvação é iniciativa divina. Salvação é milagre. Salvação é Deus vindo em nossa direção. E isso já se demonstra no nascimento, na concepção de Jesus. Nascido de Maria e do Espírito Santo, mostra que Jesus é ao mesmo tempo homem e Deus. Então ele herda a natureza humana de Maria e ele continua sendo fruto, sendo, né, vertido aí do Espírito Santo. Talvez falei uma bobagem teológica aqui, mas ninguém percebeu, não tem problema. Ele era descendente de Adão, mas sem pecado. Ah, então é o homem que passa o pecado? Porque se José tivesse tido relação com Maria, aí era o problema. Não, tá, gente? Não é isso. Simplesmente foi como fruto do Espírito, como filho do Espírito Santo, gerado, concebido pelo Espírito Santo, ele nasceu sem pecado, tá? Não é que Maria não tinha pecado, não é que José que tinha, enfim, o homem é pecador, não se engane. E aí, para a gente pegar aí a questão dele ser descendente de Adão, tem um texto lá em Romanos 5, que diz o seguinte, Romanos 5, 14. A morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão. Eu explico. O pecado reinou desde Adão até hoje, vamos colocar assim. O pecado ainda reina, de modo que todo mundo é considerado pecador, mesmo sem ter cometido aquilo que Adão cometeu. A gente comete outras transgressões, a gente peca de outras formas, mas todos são pecadores, menos Jesus. Porque Jesus não foi normal, ele não foi natural, ele foi um milagre. Por isso que nós cremos na santidade de Jesus. Aliás, tem outro texto lá em Hebreus que diz, ele enfrentou tentação como todos os homens, porém sem pecado. Então a Bíblia é bem clara em dizer, ele não pecou. E aí talvez você se pergunte, por que a encarnação é necessária? Para que isso tudo? Se você não se perguntou ainda, eu estou fazendo essa pergunta para você. Por que essa encarnação é necessária?
Eu vou dar 3 motivos aqui. 3 motivos para você. Primeiro, uma obediência representativa. O resumo disso, a explicação disso é: já que Jesus obedeceu toda a lei de Deus, nós que cremos nele somos considerados obedientes também. Deixa eu fazer uma pergunta rápida, uma pesquisa rápida aqui. Você está comigo? Tá. Quem aí cumpre diariamente, sem falta, todos os 10 mandamentos? Não dá, né? Alguém já, em algum dia da sua vida, você já cumpriu os 10 mandamentos? Todos eles? Não tem como, gente. Não tem como. Por quê? Porque nós somos falhos mesmo. A lei de Deus, ela almeja a perfeição. Quem é que foi o único ser humano perfeito que andou sobre a terra? Cristo Jesus. Ele obedeceu toda a lei, por isso hoje nós que cremos nele, não somos cobrados da nossa desobediência da lei. Porque se eu creio em Jesus, ele passa a habitar em mim, e Deus olha para mim e não vê mais o Bernardo, pecador que quebra a lei, mas ele vê Cristo, o Filho dele, perfeito, que obedece à lei. Ele vê Cristo em mim, e eu sou considerado obediente. Então, a obediência representativa de Jesus só funcionou porque ele encarnou. Só funcionou porque ele se tornou homem, porque ele se tornou humano como nós. E assim ele pôde cumprir a lei. Romanos 5,19 diz isso. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Coloquei até o texto ali? Romanos 5,19. Passa, por favor, Carmen, que não está funcionando aqui. Tem o texto ali? Nem ali está passando, é o computador que travou, então. Bom, isso me fez lembrar, essa obediência representativa, obediência ou desobediência, né? Da época do quartel. No quartel existia uma frase, né? Se um faz, todos pagam. Se um erra, todos pagam. Então sempre tinha o fera lá, o cabeça de lâmpada no esquadrão, que marchava fora do tempo, que respondia alguma coisa errada. E daí não era ele que tinha que ir lá pagar flexão, correr e tal. Era o esquadrão inteiro. Então a desobediência, o erro de um, punia todos. Mais ou menos assim funciona conosco e com Adão. Adão errou, todos nós herdamos isso. Cristo acertou, Cristo obedeceu, todos nós podemos receber essa obediência por meio da fé. Só porque ele foi humano. Tinha o texto bíblico ali? Não tinha? Então eu marquei errado no meu esboço aqui. Muito obrigado por resolver. Em segundo lugar, sacrifício substitutivo. Jesus morreu em nosso lugar. Somente sendo homem, Jesus podia pagar a pena dos pecados do homem, do ser humano. Não adiantava um anjo vir, Jesus em espírito, não adiantava um animal, não adiantava qualquer criatura querer pagar o preço do nosso pecado. Imagina você um padeiro que deve muito dinheiro, ou que bateu o carro e daí tem que pagar o conserto do carro. E aí ele chega lá no chapeador, chega lá na mecânica e diz, viu, eu sou padeiro. Então tá aqui, ó, eu vim com o carro carregado de pão. Tem aqui uns 380 pão de forma, mais 2 sacos de cacetinho. Eu vou descarregar aí, esse é o pagamento pelo conserto. Funciona? Não. Ou alguém que vende roupa, o César, né? Que vende planta lá. Ó, aconteceu alguma coisa, tem que chegar lá no banco com o caminhão carregado de vaso de planta e coisa aí, ó, tá aí minha dívida paga. Não é assim que funciona. A nossa dívida do nosso pecado diante de Deus não pode ser paga por qualquer outra coisa, senão por nós mesmos humanos. O pecado é uma dívida humana diante de Deus. Por isso que Jesus tinha que ser homem, plenamente homem, ser humano, para poder morrer no nosso lugar. Romanos 8, de 1 a 4, fala sobre isso. Eu quero ler com você. Abre comigo.
Eu vou tomar um pouquinho da água aqui, ó. Saiu da ilustração agora. Romanos 8, de 1 a 4. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, na semelhança de um homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O preço do pecado já foi pago, já foi cobrado de Jesus, já foi condenado na carne dele, para que nós não precisemos pagar isso. E a terceira razão, por que a encarnação foi necessária? Para ser mediador, para Jesus poder ser o mediador entre nós e Deus. Eu passei os últimos 3 domingos falando disso, não vou falar de novo em detalhes, mas eu quero que você tenha claro que nós precisamos de alguém que nos represente diante de Deus e alguém que represente Deus para nós, porque nós, de nosso próprio intuito e força e capacidade, não podemos chegar na presença de Deus, a não ser através de Jesus. Então, ele sendo humano e sendo Deus, ele pode fazer esse meio de campo. E um detalhe, só ele faz essa mediação. 1 Timóteo 2,5 diz, pois há um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. Então não tem outro caminho, não tem outra forma. Você pode se matar de tentar fazer boas obras, que isso não vai agradar a Deus, não vai te dar acesso à presença dele. Você pode ser a melhor pessoa, fazer o máximo de caridade que puder, pode morrer como mártir, tentando ganhar acesso à presença de Deus. Mas você não vai conseguir, porque é só através da fé em Cristo. Porque ele encarnou, se tornou homem, nos entende, nos apresenta a Deus e apresenta a Deus para nós. Para a gente resumir, você lembrar, por que a encarnação foi necessária? Porque só sendo plenamente humano e plenamente divino, Jesus poderia conseguir a nossa redenção. Ele precisava assumir aquela forma fraquinha para poder obter, conquistar a nossa redenção. Deixa eu fazer algumas aplicações mais diretas aqui para a sua vida. Se Jesus nasceu, ele já se tornou permanente humano e divino. Permanentemente humano e divino. Então, olha só essa verdade aqui. Antes, Jesus estava lá no formato glorioso, no formato do bule, tá? Faz de conta. Hoje, Jesus continua sendo plenamente humano e voltou a ser plenamente divino. E daí? E daí que ele nunca mais vai deixar de ser o nosso mediador entre Deus e nós. Não é que Jesus operou a mediação, ele nos abriu o caminho por um tempo, depois voltou para lá e agora cada um se vire. Não, ele continua abrindo esse acesso a Deus. Ele continua nos apresentando a Deus e trazendo Deus a nós. O que eu quero dizer com isso? O que isso te afeta? O acesso a Deus está fácil, está aberto, está claro, está na tua frente. Não busca quem não quer. Não experimenta a plenitude do Senhor quem não quer. Não tem acesso a Deus, a sua verdade, ao seu consolo, a sua ajuda, quem não quer. Porque quem quer tem acesso, graças a Jesus, graças à encarnação. Aliás, essa mensagem, Jesus encarnou, Jesus abriu o acesso, ela ainda está valendo. Ela ainda é verdade. Enquanto existir mundo, ela ainda precisa ser anunciada por nós e ela ainda precisa ser crida por nós. Por isso que já vai ficando o desafio aqui.
creia você que Jesus é o mediador perfeito. Ele nasceu, ele se fez carne para te dar acesso perfeito a Deus. E Jesus se tornou humano para andar como nós, para conhecer os nossos problemas, para conhecer as nossas fraquezas, e ele viveu da forma certa. Ele viveu da forma que agradava a Deus. Para quê? Para que a gente tivesse alguém para copiar. Então só me copie, você só me copie naquilo que eu copio a Jesus. Deixa eu te fazer uma pergunta. O quanto você está copiando Jesus no seu andar diário? O quanto as coisas que você fala, as coisas que você pensa, as coisas que você faz de fato, o quanto você come, o quanto você bebe, o quanto você dedica para entretenimento, para trabalho, o quanto disso estaria de acordo com o que Jesus faria? Eita, aí dá para pensar muito, né? Jesus veio em carne, ele nasceu para nos dar um padrão. Para deixar claro que a gente consegue, a gente pode copiar ele. Amém? Nasceu. Vamos lá, esse aí era o ponto mais longo, eu acho. Vocês estão comigo ainda? Então, vamos lá. Qual que é a segunda palavra aí, então? A primeira foi, nasceu o Salvador. Vamos lá. Nasceu o Salvador. Segunda-feira, eu e a Leti estava voltando de Erechim para Tapejara, e ali, logo depois de Getúlio Vargas, vindo para Charrua, eu vi de longe, assim, no topo da outra coxilha, lá era de noite, escuro, né? Fogo, fogaréu e um pisca-alerta. A gente chegou mais perto e tal, tinha 2 carros batidos, até saiu no jornal depois. 2 carros bateram, pegaram fogo os 2, uma caminhonete e um Fusion, e, cara, fogaréu ali, estourando, barulho de explodindo coisa, assim, sabe? Não tinha como chegar lá. A gente chegou, ficou meio de longe, liguei para os bombeiros e tal, já estava vindo o caminhão. Logo que chegou o caminhão, eu fiz a volta e vim embora, né? Já era 11 e pouco da noite e vim por Coxilha. Mas a gente saiu e a gente ficou, tipo, angustiado, ficou triste, pensando assim, cara, e se as pessoas tivessem ficado lá dentro? Não tinha mais o que fazer, não tinha como botar extintor, nada. Eu pensei em tudo isso, mas um fogaréu enorme, né? Os 2 carros ali. O nosso sentimento foi assim, cara, será que se salvou alguém? Eles precisavam ser salvos, precisava de alguém ir lá, atirar, apagar aquele fogo, enfim. No jornal diz que o pessoal já tinha saído do carro, ninguém se feriu e tal. Então, espero que tenha sido assim. Aí, parei para pensar sobre essas situações, né, de trânsito e tal. Eu lembrei desse acidente. Isso aí aconteceu na BR-282, lá perto de São Miguel do Oeste, lá em Santa Catarina, né, minha terra. Foi em 2008, 2007, acho que foi. É um decidão, isso aí, e tem um barranco do lado ali, um penhasco, né, tal, pirambeira. E aí, numa noite, vinha de um lado um ônibus e de outro um caminhão, eles se bateram e caíram penhasco abaixo. E aí veio lá o pessoal, esse é o momento depois desse acidente. Veio lá todo o pessoal resgatar, a polícia, bombeiros e tal, população veio lá para ajudar, porque um ônibus e uma carreta, né? O estrago foi grande. Nisso, veio depois aquela carreta ali, acho que isso é uma junção de 2 fotos. Veio outra carreta, podou toda a fila, né, do pessoal que estava parado, podou e veio tocado, naquela baixada lá. E aí não perdeu o freio e tal, e só veio, levou tudo aí. Imagina, um acidente por cima de outro. Deu 20 e tantos mortos, 80 e tantos feridos. E aí eu lembro das histórias de um conhecido nosso, estava lá na oficina do pai e contou isso depois, né, alguns anos depois. Ele era bombeiro voluntário na época, e ele estava, quando deu a primeira batida, ele foi lá, estava lá ajudando pessoas, e quando veio a outra carreta, ele foi atirado, né, com muita gente lá, e ele ficou preso embaixo das ferragens de uma ambulância. E aí ele diz que via uma fresta, assim, daqui, nas cadeiras aí, né, ele via uma fresta, ele lá só mexia a mão, só conseguia mexer a mão todo esmagado, né,
mas vivo, respirando tudo, e não conseguia gritar, porque estava com o pulmão esmagado. E ele via os pés das pessoas passando, assim, a 1 metro e pouco de distância, e não conseguia chamar, não conseguia pedir ajuda. E aí ele começou a pegar a pedrinha com a mão e jogar assim, jogar a pedrinha, até que acertou alguém ali e conseguiu chamar a atenção. E ele contava isso, eu escutei quando era piazote, né, 2007, 2008, bom, enfim, depois, eu escutei essa história e eu ficava assim, nossa, que angústia. Aquela coisa do assim, alguém me tira daqui, alguém me salva, alguém me resgata. E quando a gente para pensar nessas situações, a gente relembra a nossa angústia humana de precisar de salvação de alguma forma. Imagina você embaixo de uma ferragem ou no carro pegando fogo ali e tal, nos dá um negócio, eu preciso de salvação, eu preciso de ajuda, eu preciso de alguém que me tire daqui. Agora voltando para a Bíblia, quando Adão e Eva pecaram, lá no Jardim do Éden, eles se tornaram merecedores da punição e da separação de Deus. Nós, como somos seres humanos descendentes deles, nós somos merecedores da punição e da separação de Deus. Eu quero que você lembre comigo desses textos. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e estão separados, afastados da presença de Deus. Todos pecaram. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário, o pagamento do pecado é a morte. Olha esse outro texto de Salmos. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta a cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma o seu arco e o aponta, prepara suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. E eu quero que você agora junte as duas coisas comigo. A nossa condição, meramente como humanos diante de Deus, é de alguém esmagado, preso, soterrado, embaixo do lamaçal do nosso pecado, necessitando desesperadamente de alguém que venha e nos tire de lá. Essa é a nossa situação. Essa é a situação de qualquer pessoa, de todo ser humano. Mas Deus, eu amo essa frase, eu amo essas duas palavras, porque lá em Romanos também tem o texto do capítulo 5, versículo 8. Romanos 5, 8 diz exatamente isso. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu pelos nossos pecados, sendo nós ainda pecadores. Esses três textos que eu falei, Romanos 3, 23, 6, 23 e 5, 8, resumem a salvação. Todos pecaram, o salário do pecado é a morte, mas Deus veio e nos resgatou. Veio e nos tirou. É por isso que os anjos, depois de anunciar, aquele anjo depois de anunciar aquilo ali para os pastores, lá no nascimento de Jesus, foi acompanhado de outros anjos que cantaram glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem ele concede seu favor. Então esse Deus irado que afia sua espada e atira as flechas do seu furor nos pecadores, é o mesmo Deus que fez tudo o que precisava para restabelecer sua paz conosco. Por isso que Jesus é Salvador. Eu vou até pular esse texto, mas se você quiser, leia depois, Colossenses 1, do 15 ao 22, que ele fala exatamente isso no final. Antes nós estávamos separados, mas agora ele nos reconciliou mediante o sangue de Jesus. De forma resumida, Jesus nos salva da ira de Deus. Não é do diabo que Jesus nos salva. Não se engane, o diabo não tem direito nenhum sobre nós. Ele vai ter direito, ele vai estar junto no inferno, sofrendo, com todos aqueles que não crerem em Deus. Ele vai estar lá, tudo no mesmo pacote. Mas não é do diabo que nós somos salvos de ter que suportar a ira de Deus. Jesus nos salva da ira e estabelece
a paz com Deus. Por isso ele é o nosso Salvador. Nasceu o Salvador. Deixa eu aplicar isso para a sua vida. Gente, é óbvio, Jesus, ele quer ser o seu Salvador. Ele não quer ser Salvador de forma geral. Ele quer ser o seu Salvador. E aí fica a questão, ele é? Você tem certeza da sua salvação? Vai chegar diante de Deus e ele vai perguntar, por que eu deveria deixar você entrar no céu? Não é porque eu fui uma boa pessoa. Não é porque eu estou me esforçando. Não é porque eu fiz muitas coisas boas. Não! A resposta deve ser porque eu creio em Cristo e que o sangue dele estabeleceu a minha paz contigo. Então pode vir. E o inimigo vai dizer, mas esse aí é pecador. Mas é perdoado. Cala a boca, esse aqui é meu. Para nós que somos macaco velho de igreja, que talvez já temos essa certeza, glória a Deus. Deixa eu te lembrar, você precisa continuar lutando contra o pecado para não se tornar escravo dele de novo. Se você já foi salvo, continua lutando pela tua santificação, porque agora o processo é responsabilidade sua também. O terceiro título, eu vou ser bem rápido. Por quê? Que é Cristo, nasceu o Salvador, que é Cristo. Cristo é o quê? Ungido. Cara, eu até esqueci dos meus negócios aqui, né? Ninguém me falou. Eu peguei isso aqui, porque é o mais próximo que eu tinha de uma caixa de primeiros socorros. Ela tem os nossos remédios. Então, para você lembrar, primeiro, Jesus assumiu a forma humana. Segundo, Jesus é o nosso Salvador. Lembra do acidente lá, do resgate, do tirar do buraco, do tirar do lugar de condenação. Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido. Por isso que eu trouxe um óleo aqui. Porque lá no Antigo Testamento, sempre que um rei, um sacerdote ou um profeta iam começar o seu ministério, o seu trabalho de mediador entre Deus e o povo, tinha outro profeta, outro sacerdote, outro rei, que pegava óleo perfumado, esse aqui não é perfumado, é só óleo comum, mas ele pegava o óleo perfumado e derramava sobre a cabeça daquela pessoa, e ungia ela. Isso significava, era uma representação de o poder de Deus está sobre você para cumprir o trabalho do Senhor. Jesus é o Cristo. Ele é o ungido, como profeta, sacerdote e rei. Ele reestabelece tudo que eu e você precisamos entre nós e Deus. E por fim, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O Senhor. Deixa eu te perguntar, você sabe o nome de Deus? Qual que é o nome de Deus? É Deus. Deus, na verdade, é mais um título. Ele é Deus verdadeiro, ele é o Deus verdadeiro. Mas qual é o nome que ele mesmo se nomeia? Que ele mesmo se intitula na Bíblia? Jeová, Yahvé, Jiré é um título também. Jeová, Jiré significa Deus alguma coisa. Mas é isso aí. É Jeová ou Yahvé, que está escrito, traduzindo aí, transliterando para português, só essas 4 letras. YHWH. Aí nós, para conseguir falar isso, senão nós não conseguimos, né? Não dá para falar, né? Aí a gente coloca vogais. Então, normalmente colocamos as vogais de Adonai, daí fica Yehová, ou então colocamos assim, Yahvé. Isso é traduzido para Senhor, em toda a Bíblia. Deixa eu só explicar o porquê daquilo ali, dessa forma. Deus falou lá no Monte Sinai para o povo de Israel, não usem o meu nome em vão. E teve um grupo de pessoas, os estudiosos, os copistas da Bíblia, que copiavam o Antigo Testamento, eles ficaram com tanto temor,
com tanto medo de falar o nome de Deus quando não devia, que eles pararam de pronunciar Yahvé, ou seja lá como é que era pronunciado. Então eles copiavam a Bíblia em hebraico, e hebraico não tem vogais. Então eles copiavam só as consoantes, e quando chegava Yahvé, eles não falavam Yahvé, eles falavam Adonai, que é Senhor, que é dono, é uma substituição. E acabou que no passar do tempo se perdeu. A gente não sabe mais como é que é a pronúncia original do YHWH. Nós não sabemos. Então nós acreditamos que seja algo perto de Yahvé e Jeová, enfim. Uma curiosidade aí para você. O que nós temos certeza é que toda vez que isso aparece na Bíblia, está falando Deus. O Deus Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. Aí imagina você, numa noite tão fria e escura também, guardando os rebanhos na beira de Belém. Você escuta, deve ter tido barulho, tá? Quando apareceu o anjo lá para os pastores, deve ter tido barulho. Sei lá, trovão, vento, alguma coisa assim, resplendor da glória de Deus ao redor, você se borrando de medo porque imaginou que ia morrer, Deus aparecer, sei lá, alguma coisa assim, aparece um anjo e diz: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é aquele Messias que vocês estão esperando há sei lá quantos mil anos, e ele é o próprio Yahvé. Imagina o que passou pela cabeça daqueles pastores. Imagina escutar isso. Nasceu uma pessoa que é o próprio Deus. Foi isso que eles receberam, que eles ouviram. E aí, da mesma forma, só que bem mais resumido, por que é importante Jesus ser homem? Falei lá no nascimento. Por que é importante Jesus ser Deus? A gente saber disso. Nós termos convicção de que quando diz que nasceu o Senhor, está dizendo que o próprio Deus estava ali em pessoa. Primeiro, porque só assim ele poderia aguentar a pena de todos os nossos pecados. Nem você, deixa eu te dar uma revelação aqui, ó, de uma verdade bíblica, nem você mesmo poderia aguentar o preço do seu pecado. Muito menos o pecado de outra pessoa junto, e muito menos o pecado da humanidade toda. Só Deus poderia suportar isso. Por isso que era importante Jesus ser Deus também, continuar sendo. Jonas 2,9 diz: a salvação vem do Senhor, então tinha que ser Deus. Para ser um mediador perfeito entre os homens e Deus, poder chegar na presença de Deus, ele tinha que ser o próprio Deus. E eu estou chegando no final, e quero recapitular com você. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Tu vai lembrar de alguma coisinha que eu expliquei de algum desses títulos? Espero que sim, pelo menos de algumas poucas. Mas eu tenho mais uma aplicação para fazer. Quero que você pense, o que eu devo fazer com isso? O que eu deveria fazer com essas verdades aí? Uau, que massa! Nossa, tu viu? Jesus nasceu, né? Encarnou, uau! Por favor, né? Vamos ir além disso. Vamos lá. Ó, o que diz no Salmo 9, 1 e 2? Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti eu quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. A reflexão que eu quero trazer é: a nossa vida de culto, seja aqui como igreja, seja em casa, ela reflete isso aqui? É esse Deus que está sendo adorado nesse texto que eu e você adoramos? Não me parece. Não me parece, muitas vezes. Porque a gente adora assim, ó Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Não é isso que o Salmo está dizendo. Então eu quero conclamar você a quebrar esse teu coração duro, a clamar por misericórdia do Senhor e buscar mais da presença dEle, e dizer: Senhor, tira de mim as manias que não são tuas, as resistências que não fazem parte do que o Senhor quer para mim.
Me ajuda a parar de me preocupar com o que os outros vão pensar ao meu redor. Mas eu quero te adorar dessa forma. O Senhor merece, o Senhor nasceu para ser Salvador, Cristo e Senhor, o meu Senhor. Eu quero ir além. Eu quero beber do teu rio, Senhor. Eu quero ter de novo essa sede da tua presença. Eu quero te entender melhor, mas eu quero falar disso, eu quero cantar disso. Eu quero não mais ter vergonha de falar disso para quem está ao meu redor. Esse é o desafio que eu trago para ti. Eu espero que você, com essa série de Advento desse ano, tenha aprendido um pouco mais sobre o Deus que nós servimos, o Deus que eu sirvo, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez por você, sobre o que você encontra na pessoa de Jesus. E eu desejo profundamente que você possa descansar nisso. Parar de viver angustiado, se batendo, se questionando por coisas que Jesus já resolveu, por coisas que Ele quer e continua resolvendo por você diante de Deus. E que talvez você continue se cobrando, vivendo com peso, com culpa e com tudo de ruim. Que o Senhor transforme as nossas vidas. Amém? Fica de pé, vamos orar. E o pessoal que vai cantar, daí já pode se colocar aqui. Quero orar com você e depois nós vamos cantar a música Noite de Paz para encerrar esse culto de uma forma bem tradicionalmente natalina. Que você possa cantar isso junto conosco. Tem uma parte que diz: glória a Deus, cantam anjos lá nos céus, trazem novas de perdão, graça eterna e salvação. Que isso seja real na tua vida. Que você realmente cante esse glória a Deus, por mais que seja num ritmo tranquilinho nessa música, mas com o teu coração disposto a viver um pouco mais do que Deus tem para ti. Vamos orar. Senhor, nós reconhecemos quem Tu és. Nós Te reconhecemos, Senhor Jesus, como Salvador, como Cristo, como Senhor, que abriu mão da Tua glória e encarnou, se fez humano, se fez carne. Nós Te reconhecemos, Senhor Jesus, como Senhor dessa igreja, como dono dessa igreja, como dono das nossas vidas. E eu quero nesse momento, em nome de todos que estão aqui, Senhor, que estão com esse desejo no coração, eu quero pedir para que o Senhor estabeleça o Teu senhorio no coração e na vida de cada um aqui, Senhor. De cada família aqui representada, de cada pessoa presente aqui. Senhor, nos permite viver o novo na Tua presença, nos permite sair da mesmice, nos permite sair da nossa frieza natural, Senhor, da nossa dureza de coração. Senhor Jesus, nós vemos tantas promessas cumpridas na Tua pessoa, promessas lá do Antigo Testamento, e eu sei de uma que diz que nos dias em que o Espírito Santo estaria aqui, aos dias que nós vivemos, o Senhor Deus tiraria o nosso coração de pedra e nos daria um coração de carne, um coração sensível à Tua voz, à Tua presença. Senhor, eu clamo em nome da igreja, nós precisamos de um coração novo, nós precisamos de um renovo da nossa fé e do nosso temor da Tua presença. Muito obrigado, porque eu posso falar contigo assim. Eu posso ser franco e ser direto, e eu sei que eu sou ouvido e atendido dentro da Tua vontade. Recebe as nossas orações, os nossos louvores, a nossa alegria agora no momento de comunhão, de cantar, de comer juntos também. Que isso tudo seja um louvor a Ti, Senhor Jesus. Amém e amém.